Eu sou o Breno do canal 5 Minutos de Medicina e hoje iremos conversar sobre as estruturas presentes nas células bacterianas. Uma bactéria é composta principalmente por uma solução denominada citosol. Ela possui um material genético que é haploide e circular. Este material genético se encontra em uma zona não delimitada por membrana denominada nucleóide. Uma célula bactérica não possui organelas, porém possui o ribossoma 70S, que é diferente do ribossoma 80S. E, por isso, é possível usar fármacos que são específicas para este ribossoma, que não irão ter, então, uma toxicidade assim elevada para nós. As células bactéricas são revestidas por uma bicamada de fosfolipídio. Esta membrana é permeável à água, extremamente flexível, porém não muito resistente. Nessa membrana a gente pode vir a encontrar, dependendo da bactéria, as enzimas responsáveis pela fosforilação oxidativa. E também se encontra enzimas responsáveis por processos biosintéticos, tanto para a célula bactérica quanto para a parede celular. Então, logo acima da membrana fosfolipídica, nós encontramos a parede celular das bactérias. Nas bactérias gram-positivas, nós encontramos uma espessa camada de peptídeo glicano. Este peptídeo glicano é decorado com os ácidos lipoteicoicos e os ácidos teicoicos que se expõem para a superfície da bactéria. Nas bactérias gram-negativas, a gente encontra em cima da membrana fosfolipídica um espaço denominado periplasma. O periplasma é rico em enzimas que possuem uma atividade de resistência a antibióticos. Cheio de enzimas aqui que degradam alguns antibióticos que conseguem entrar na parede celular. No meio desse periplasma, a gente possui também uma fina camada de peptídeo glicano. E acima desse periplasma, a gente encontra também uma outra membrana fosfolipídica. E ela possui também esta segunda membrana fosfolipídica, porinas que conseguem regular as substâncias que conseguem entrar na célula. A vasta maioria dos gram-negativos e alguns gram-positivos possuem uma estrutura denominada pilo. O pilo permite a uma bactéria de se aderir tanto a um tecido vivo, como nossas células, quanto a uma superfície abiótica, como por exemplo uma prótese médica. O pilo é constituído das subunidades de uma proteína denominada pilina e eles se encontram em grandes quantidades em uma bactéria, porém ele não é tão grande quanto, por exemplo, um flagelo. O que é um flagelo? Um flagelo é uma estrutura proteica que também se expõe na superfície celular. Ele, por sua vez, é ancorado tanto na membrana interna quanto na membrana externa, isso nos gram-negativos. E ele é muito mais comprido, porém se encontra em menos quantidades e está relacionado com a capacidade de uma célula bactérica de realizar movimentos próprios. Durante a evolução, algumas bactérias modificaram a estrutura dos seus pilos para conseguir ter um mecanismo mais eficiente em transmitir suas toxinas para a célula-alvo. Por exemplo, com a evolução, algumas bactérias conseguiram usar seus pilos como agulhas e assim injetar as suas toxinas diretamente na célula. Essas agulhas que derivam do pilos são denominadas sistema de secreção de tipo 4. A gente pode fazer uma analogia também com bactérias que conseguiram desenvolver a partir do flagelo, ou seja, uma estrutura muito maior,
também uma agulha para injetar suas toxinas de forma mais eficiente. E quando estamos falando então de flagelos, é o sistema de secreção de tipo 3. A membrana externa dos gram-negativos também é notavelmente assimétrica. A sua camada interna contém os normais fosfolipídios, porém, a camada externa possui o lipopolissacarídeo, também conhecido como endotoxina. Este composto é dividido em 3 componentes. Aderido no interno da camada da membrana externa, temos o lipídio A. O lipídio A contém ramificações de ácidos graxos para se aderir na zona hidrofóbica da membrana. E ele possui uma elevada ação inflamatória quando ele vem reconhecido por receptores de células imunocompetentes. Quando isso acontece, se produz citoquinas que podem causar febre e sepse. Acima do lipídio A, a gente tem o polissacarídeo do core. Polissacarídeo do core, exatamente esse nome. A função dele é distanciar da membrana externa a última estrutura. A última estrutura é o antígeno O. O antígeno O é composto de carboidratos ramificados e ele pode ser reconhecido, esse antígeno O, por anticorpos. E quando os anticorpos ligam nesse antígeno O, eles irão ativar, induzir a ação do complemento. O que o complemento faz? Ele causa poros em uma membrana de natureza lipídica. E isso vai causar a morte da célula. Logo, quanto maior o polissacarídeo do core for, mais distante ele vai deixar o antígeno O da membrana. E quanto mais distante, menos eficiente é a ativação do sistema do complemento. Nós também podemos encontrar em algumas bactérias um lipopolissacarídeo diferenciado, que é o lipo-oligosacarídeo. O lipo-oligosacarídeo, encontrado em algumas bactérias, não possui o antígeno O, e esta molécula é relacionada a uma maior atividade pró-inflamatória. Pode ser produzido contra o antígeno O alguns anticorpos, que, como a gente viu, irá induzir a ativação do complemento. Um outro problema que a gente enfrenta também contra o antígeno O, o lipopolissacarídeo, é porque podem existir diversos sorotipos, e para cada sorotipo o corpo deverá produzir um anticorpo diferente. Por exemplo, apenas na Escherichia coli se conhece mais de 100 sorotipos diversos de antígeno O. Uma outra componente muito importante na parede celular das bactérias é o peptidoglicano. Este é formado da repetição de N-acetilmurâmico e N-acetilglucosamina, 2 carboidratos. Estes filamentos são unidos entre si por causa do seu peptídeo que acompanha o N-acetilmurâmico. Estes peptídeos, então, são unidos entre si, eles devem ser unidos entre si para dar a rigidez do peptídeo glicano, por causa da ação da transpeptidase. O que a transpeptidase faz? Ela remove o último aminoácido desse peptídeo, que é uma D-alanina, e liga o aminoácido em posição quarta, que também é uma D-alanina, ao aminoácido em posição terceira de um outro peptídeo. Nas gram-positivas, como a parede celular do peptídeo glicano é muito espessa, essa ligação ocorre através de pontes de glicina. Glicina, ligou.
porque os peptídeos vão estar mais distantes entre si. Enquanto nas gram-negativas, a ligação ocorre diretamente do quarto aminoácido ao terceiro aminoácido. Como eu disse, os últimos dois aminoácidos são a D-alanina, obviamente antes da transpeptidase agir. A vasta maioria dos seres vivos produzem L-aminoácidos. Então, de consequência, a protease que a maioria dos seres vivos irão produzir, por exemplo, as que se encontram no nosso sistema digestivo, são também específicas para os L-aminoácidos. Então, para as bactérias possuir um D-aminoácido é vantajoso, pois vão deixar elas resistentes à degradação. A ação da transpeptidase ocorre logo após da replicação de uma bactéria. Porém, logo após a replicação de uma bactéria, ocorre o crescimento da mesma. E para isso ser possível, age uma outra enzima denominada autolisina, que consegue lisar a ligação entre os carboidratos e assim a bactéria consegue inserir novos filamentos de peptídeo-glicano, novos dímeros de N-acetilmurânico e N-acetilglucosamina, permitindo então a expansão da parede bactérica e, de consequência, também a expansão da bactéria em si. Por que a autolisina é extremamente regulada e só age em conjunto com a transpeptidase? A parede celular da bactéria não se colapsa e a bactéria não morre. A gente possui uma enzima denominada lisozima, que se encontra na nossa saliva, nas lágrimas e também no leite materno. Esta lisozima possui uma ação similar de cortar a ligação entre os carboidratos. E isso então irá causar a morte da bactéria, porque a parede celular irá perder a sua rigidez. Uma parede celular que perde a sua rigidez, tanto por causa da lisozima ou por causa, por exemplo, da penicilina, essa parede celular tende a se fragilizar, perder a sua rigidez e, de consequência, irá expor a membrana plasmática à solução ao seu redor. E como o interior de uma célula bactérica possui mais sais minerais, é mais concentrado em solutos do que o meio externo, e como eu disse no começo da aula, a água consegue atravessar a camada fosfolipídica, por causa da osmose, a célula bactérica irá se encher de água até se estourar e a célula bactérica, de consequência, morrer. Algumas bactérias podem possuir, revestindo a parede celular, uma outra estrutura denominada cápsula. A cápsula pode ser composta de proteínas, mas ela também pode ser composta de sacarídeos, ser uma cápsula polissacarídica. A cápsula requer muita energia para ser sintetizada, porém ela oferece uma enorme vantagem para a bactéria, pois a cápsula consegue esconder a parede celular que está logo abaixo do reconhecimento do sistema imunitário. E assim a bactéria consegue se difundir mais facilmente. Algumas cápsulas polissacarídicas possuem a sua estrutura de forma similar a algumas estruturas que a gente contém no nosso corpo. E, de consequência, quando o nosso sistema imunitário produz anticorpos contra esta cápsula, estes anticorpos também conseguem reagir contra alguma de nossas estruturas, e isso irá causar, então, um dano autoimune. O baço realiza uma importante função no combate a essas estruturas, às bactérias que possuem cápsula, pois ele possui específicos macrófagos que fagocitam com mais facilidade
bactérias com cápsulas que estão revestidas de anticorpos ou de proteínas do complemento. Logo, as pessoas que possuem o baço removido estão mais suscetíveis a infecções bactéricas que possuem cápsulas. No processo de desenvolver uma vacina contra uma bactéria capsulada, um mecanismo é a de conseguir conjugar esta cápsula com uma proteína e assim estimular mais a produção de uma resposta imunitária adaptativa, ou seja, estimula a produção de anticorpos contra a cápsula, que irá de consequência favorecer a fagocitose da bactéria como um todo. As micobactérias possuem a parede celular mais complexa entre as bactérias. Do externo para o interno, a gente encontra os seguintes componentes: uma camada de glicolipídio, que é muito similar à cápsula que a gente encontra na gram-positivas e negativas. E revestindo essa camada de glicolipídios, a gente encontra um material seroso denominado cera D. A cera D consegue tanto estimular uma atividade do nosso sistema imunológico para essa estrutura, quanto ao mesmo tempo ela consegue ser tóxica ao macrófago. Abaixo dos glicolipídios a gente encontra uma camada de ácido micólico. Essa camada é considerada a mais importante da parede celular das micobactérias, pois ela é composta de ácidos graxos longos e extremamente ramificados. Estes ácidos micólicos são ancorados covalentemente na camada logo abaixo de arabinogalactano, que é uma camada de principalmente componentes de carboidratos, componentes sacarídicos, que conseguem deixar a parede celular ainda mais espessa e rígida. E esse arabinogalactano também é ancorado covalentemente ao peptídeo glicano, logo abaixo. Na parede celular das micobactérias, a gente encontra uma molécula denominada lipoarabinogalactano, que ela percorre toda a parede celular e é ancorada tanto na membrana plasmática, tanto ao peptídeo glicano, e se ancora também nos ácidos micólicos. De forma oposta às micobactérias, as bactérias denominadas micoplasma, muita atenção nos nomes, elas são extremamente simples. Elas não possuem nem mesmo uma parede celular. Tudo que elas possuem em seu revestimento é a normal camada de fosfolipídio, que nesta membrana a gente encontra esteróis para ajudar na estabilidade dessa membrana. É isso aí, galera. Essa foi a aula sobre estruturas bacterianas. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like, compartilha com a galera da faculdade e se inscreve no canal, que vai falar tudo sobre medicina. Fui!